De novo estamos chegando na casa dos nossos irmãos para abençoá-los com uma palavra de Deus. Hoje quero vos falar uma palavra: como manter forte a esperança. Se nós olhamos para a situação do nosso mundo, as esperanças estão muito poucas. As pessoas estão perdendo a esperança. Se você olhar, quando você entra dentro de um ônibus, os homens, quando eles não fazem a barba, não cortam o cabelo, as roupas estão desleixadas, sujas, isso é porque as pessoas estão perdendo a esperança. A esperança é vital para a vida. Nós precisamos de acreditar, de crer que dias melhores virão, que as coisas ruins vão passar. Como manter forte a esperança? Você precisa ter esperança. A esperança é vital para a vida, é vital para o progresso, é vital para o crescimento, para a estabilidade da família. Primeira coisa para manter forte a esperança é ter uma boa liderança, é seguir um bom líder, seguir uma pessoa, uma liderança capacitada, uma liderança que não seja negativa, que não fale só de pontos negativos, mas te dê um pensamento positivo, um pensamento de fé. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele começa no capítulo 5 falando sobre a liderança. Ele diz aos líderes: portanto, apelo aos presbíteros, aos líderes, pastores que estão na frente do rebanho, que diz assim: os faça, e eu vos estou escrevendo na qualidade de um presbítero, de um pastor, de um líder como vocês. Diz ele que, como eles são testemunhas do sofrimento de Cristo, como alguém que participa da glória que há de ser revelada. Agora ele diz: pastoreie o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhe pelas suas ovelhas. Olhe por estas pessoas, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores, ditadores sobre o rebanho que lhes foram confiado, mas procurem ser o exemplo do rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa incorruptível de glória. Pense um pouco. O apóstolo Pedro está escrevendo aos líderes. Ele diz aos bispos, aos pastores, aos presbíteros, aos líderes que estão entre vocês: pastoreie o rebanho de Deus. Não como se fosse obrigado, mas de livre e espontânea vontade, cuidando, não por desejo de lucro, não só se preocupado quanto vai ganhar, qual é o meu salário. Apacente o rebanho de Deus, cuidando deles, porque um dia o Supremo Pastor, o grande pastor, Jesus Cristo, vai pedir conta de vocês. Como vocês têm pastoreado o rebanho de Deus? Quando nós chegar na presença do grande pastor, nós vamos receber uma coroa incorruptível de glória. Pense um pouco nisto. Os líderes serão abençoados. Às vezes nós não pensamos nisso, que a esperança começa com uma boa liderança. Uma boa liderança. Eu me lembro de uma ocasião que passei por uma cidade e pregando numa igreja. Aquela igreja, durante semanas, meses, havia uma guerra e só se falava de guerra, de anticristo, de fim do mundo, de vinda de Jesus.
E o povo tinha perdido totalmente a esperança. Ninguém mais trabalhava, os jovens não estudavam. Eles diziam: para que trabalhar, para que estudar se Jesus já vem? Tinham perdido completamente a motivação. Se você olhar na história, conta a história que quando chegou a noite do ano 999, a noite para o ano 1000, diz que 15 dias antes ninguém trabalhava, ninguém construía, ninguém sonhava, porque as profecias daquela época era que era 1000 e não 2000. Então eles esperavam o fim do mundo naquela transição. Isso aconteceu também quando se passou do ano 1999 para o ano 2000. As pessoas estavam desmotivadas naquele chamado bug do milênio. As pessoas acreditavam que os computadores iam parar e que ia acontecer coisas negativas. Tudo isso passou. Até porque esses calendários que a gente tem, isso simplesmente foi tudo feito pelo homem. Foi feito em épocas passadas. Deus não disse nada disso. Nós o que precisamos é acreditar. Enquanto tiver a energia do sol, enquanto o sol estiver brilhando e água nos oceanos, a chuva vai cair e a vida vai estar aqui nessa terra. Então não creia nessas profecias de miséria, profecias de desgraça, profecias de fim do mundo. Procura um bom líder, líderes que te motive a trabalhar, a produzir, a sonhar e a viver. Siga um bom líder. E se você seguir um bom líder, você sempre vai ter uma esperança forte, uma esperança positiva. Outro sim, depois de uma boa liderança, o apóstolo diz que o que nós devemos nos livrar é do orgulho. Livre-se. O verso de número agora 5. Da mesma forma, diz o apóstolo Pedro, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esperança e orgulho não andam junto. Você precisa, o apóstolo aqui está dando um conselho aos jovens. E quando ele está dando um conselho aos jovens, é a juventude geral, mas eram os jovens obreiros, jovens líderes, jovens pastores, que deviam sujeitar-se à liderança dos mais velhos. Livre-se do orgulho. O orgulho não leva a nada, não serve para nada. Deus dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. Uma pessoa soberba, orgulhosa, arrogante, não vai longe. As qualidades dele são diminuídas pela sua postura. Ele olha para as pessoas como se elas estivessem lá embaixo e ele está lá em cima. Não vai a lugar nenhum. Livrar-se do orgulho é um caminho para manter forte a esperança. Outro sim, depois do capítulo de número 5, o verso de número 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o caminho. Todas as tuas preocupações, todas as tuas ansiedades, leva aos pés da cruz e deixa ali. No cantor cristão tem um hino que diz: deixa ali, coloca aos pés da cruz e deixa ali todas as tuas ansiedades. Lança aos pés do Senhor tuas preocupações pelo dia de amanhã, tuas preocupações pela tua família. Leva aos pés da cruz e deixa ali. Teus filhos, leva ao pé da cruz e deixa ali. Se você está cheio de ansiedade, insegurança, você não está com esperança. Esperança e ansiedade não andam junto. A mais de deixar aos pés da cruz, ter
uma boa consciência. No verso de número 8, diz assim: estejam alerta, vigie, porque o diabo, o vosso inimigo, ele anda ao redor de vocês, procurando quem devorar. Procurem nunca pisar no terreno do inimigo. Conta uma tradição muito antiga que na época do apóstolo João, que ele estava pastoreando na cidade de Éfeso, João inquiriu a Satanás a respeito de como o diabo tinha destruído a vida de um jovem. Este jovem prometia muito na obra de Deus e Satanás o destruiu. E João inquiriu ao diabo: como tu pode fazer isto com uma promessa para o reino de Deus? Este moço prometia fazer grandes coisas para Deus. E quando João inquiriu a Satanás sobre aquele moço, como Satanás o destruiu, o diabo disse para João: ele estava pisando no meu terreno. E quem pisa no meu terreno, eu posso destruir. Nunca pise no terreno do inimigo. Tenha muito cuidado com magia negra. Tenha muito cuidado com estas coisas do misticismo. Não se associe a estas coisas. Tenha muito cuidado com estar dependendo de jogos, jogo de azar, lançando sorte. Evita estas coisas. Não pisa no terreno do inimigo. Não fica namorando com as coisas de Satanás. Vigia. A palavra vigiar simplesmente significa seja cauteloso, seja prudente. O terreno que tu está pisando está minado pelo inimigo. Satanás coloca bombas que pode fazer você explodir. Quando diz a palavra cauteloso, significa vigilante, sóbrio. Quando nós queremos ser sóbrio, é que você está atento, vigilante. Vigia os teus olhos, vigia a tua mente, teus pensamentos, vigia o que tu fala, vigia o que tu escuta, vigia o que tu vê. Às vezes nós não estamos valorizando estas coisas. Satanás é um inimigo poderoso. Diz um texto no livro de Judas que o arcanjo Miguel contendia com Satanás pela alma de Moisés. Imagina, Moisés, o grande líder, tinha morrido. E aí, Satanás tinha vindo para levá-lo para o inferno. E Deus tinha mandado Miguel para levar Moisés para o céu. E diz que quando o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel chega, o diabo diz: não, este é meu. Como que é teu? Ele matou. Quem mata não vai para o céu. Quem mata vai para o inferno. Ele é meu. E aí, simplesmente, o diabo começou a mostrar para Miguel que Moisés não podia ascender, não podia subir, tinha que descer para as profundezas. Você acha que Miguel ficou brigando, discutindo? Simplesmente Miguel disse para Satanás: o Senhor te repreenda. Eu tenho uma missão e vou levar esta missão até o fim. Ele é meu e você está derrotado. O Senhor te repreenda. Imagina, irmãos, se até o arcanjo Miguel não ficou contendendo com o diabo, não fica contendendo com estas coisas malignas. Evita, seja sóbrio, vigie, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando quem possa tragar. Não anda no terreno do inimigo. Não fica flertando com o inimigo, com as coisas de Satanás. Evita. E que se você evitar, você simplesmente será vitorioso.
para manter forte a esperança. Também se precisa outro sim, livrar-se do orgulho, ter uma sensata consciência da presença do inimigo, que o inimigo é real, o inimigo é poderoso, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas outro sim, o verso de número 13 e 14 diz que nós devemos ter uma reação positiva diante das coisas adversas, uma reação positiva diante da adversidade. Se você já viveu uma vida longa, você sabe que muitos percalços, adversidades, montanhas se levantam na tua frente para você ter que ultrapassar. No livro Peregrino, conta que logo no início da peregrinação do peregrino, o peregrino encontra um amigo chamado Fiel. Mas logo o Fiel chega num grande evento, numa feira, chamada a Feira da Ilusão. E ali o Fiel é martirizado. E o Fiel vai para o céu. Mas o peregrino segue a sua caminhada, caminhando. E ele tem que passar por um pantano chamado pantano de dúvida. Dúvidas. Sempre vai haver isso. Adversidades vêm. E depois o peregrino chega num palácio. E lá naquele palácio ele presencia um fenômeno. Tinha um fogo que um inimigo estava jogando água naquele fogo, mas o fogo não apagava. E o inimigo jogava água, mas o fogo não apagava. E aí o peregrino procura saber a causa, porque o fogo não apagava. Do outro lado da parede tinha uma pessoa. O inimigo jogava água, mas uma pessoa jogava óleo no fogo, e o fogo seguia aceso. O que você precisa é de pessoas que joguem óleo, graça na tua vida, para que o fogo não se apague. Se assessore de pessoas boas que te levantam. É incrível o peregrino, quando ele passa por todos os percalços da vida. Então, amigo, vai vir situações difíceis, vai vir doença, vai vir enfermidade, vai vir desemprego, vai vir coisas negativas, mas tenha sempre uma reação positiva diante dessa circunstância. Aqui tem um texto que o apóstolo Pedro, ele diz, verso 10, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de vocês terem sofrido durante um pouco de tempo, ele os restaurará e os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerce. Escuta a palavra, sofrido um pouco de tempo. Às vezes nós não queremos sofrer nada e evitamos o sofrimento, mas tem coisas que passam na nossa vida que você não vai conseguir evitar. O que Deus promete é estar contigo todos os dias até a consumação do século. Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas não temam, eu venci, eu suportei, e eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pensa um pouco nestas palavras. Se você quer manter forte a esperança na tua vida, primeiro, procure uma boa liderança. Livre-se do orgulho. Procure pessoas que te levem por caminhos humildes. A humildade faz bem para a pessoa. Tenha sempre uma consciência sensata da presença do inimigo. Satanás é o inimigo real. Ele veio para matar, roubar e destruir. Seja sóbrio, vigie, mas outro sim. Procurem
sempre ter uma reação positiva diante das coisas adversas. Creia, tudo vai passar. Vai passar esta doença, vai passar esse desemprego, vai passar essa situação, vai passar esta crise e dias melhores virão. Ao longo da minha vida, nós passamos grandes dificuldades, problemas terríveis, mas era incrível. No meio de todos aqueles desabores, nós seguíamos prosperando, seguíamos avançando. Me lembro de uma ocasião aqui no Brasil, na época do governo Sarney, na República da Bolívia, a inflação chegou a mais de 2.000% ao mês. Era uma inflação tão grande que o picolé chegou a custar 7 milhões por um picolé. Era a terra dos milionários pobres. Tudo era milhões, mas não valia nada. A gente tinha que receber o dinheiro em pacotes de dinheiro, mas aquilo tudo era dinheiro inflacionado, não valia nada. Mas em toda aquela crise, Deus seguiu nos abençoando, Deus seguiu nos fazendo prosperar. Se não dava de um lado, Deus abria outra porta e as coisas iam sempre de vento em popa. Amigo, nesta crise que agora se avizinha, sobre esta taxação dos produtos que são enviados para os Estados Unidos, nunca esqueça, o diabo tira os dentes, mas Deus alarga a goela. Quer dizer, você tem que crer que outras oportunidades virão. Se não dá ali, se vende em outro lugar. Busca, creia que as coisas vão dar certo. Uma reação positiva diante da adversidade. E com tudo isso, vai nos privilegiar os brasileiros. Vamos comer um pouco de carne mais barata. Até a manga vai ficar mais barata, porque não se pode vender para os americanos, então tem que ser vendido aqui e vai ficar mais barato. A laranja vai ficar mais barata. Pensa nisso. Então, isto vai ser... E quando vem estas crises, é oportunidade para a gente procurar uma saída, procurar um escape. Acreditem, Deus tem caminhos na tormenta. Depende de nós encontrá-lo. Eu quero orar por ti. Fecha os teus olhos, onde você se encontra. Orar. Coloca a tua mão sobre a tua enfermidade, sobre o mal. Se você está com problemas na tua casa, procura ter uma esperança. Creia que o Senhor disse: eu não vos deixarei. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Acredita e o Senhor vai te dar vitória. Procura, se está difícil, trabalha mais. Simplesmente, se não deu certo, trabalha mais e as coisas vão acontecer. Fecha os teus olhos e oramos. Querido Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, que sempre abençoa, Senhor, estas pessoas, amigas, que tanto nos ajudaram. Abençoa a irmã Zilá Gonçalves, abençoa a Evanisa Vieira, a Heloísa Vieira. Ajuda eles em todos os momentos, Senhor. Ajuda estes irmãos que nos abençoaram, que ainda têm nos abençoado. A Neura, Senhor, olha por ela, que tem ofertado para sustentar o missionário Elias ali na Bolívia. Ajuda os irmãos, faz eles serem prósperos em todas as coisas. Senhor, abençoa as famílias que estão nos ouvindo. Que esta palavra motive eles a viver, a lutar e a crer que o Senhor é poderoso para dar vitória. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção agora e sempre. Amém. Irmãos, amigo, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Se você deseja, pode usar o telefone da nossa casa, o telefone convencional aqui da minha casa, é 3347 6526. Telefona, o código da área aqui é 51 e nos ajuda também. Se você sentiu de nos abençoar, abençoa, mandando uma oferta, e o Senhor
vai te abençoar também. Obrigado.